Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá. Contem aqui para mim de onde vocês estão me vendo, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me escutando bem. Sejam muito, muito bem-vindos. Vamos falar alguma coisa hoje sobre constelação. Ei, Sandra, boa noite, minha querida. Para que a gente possa aprender sobre a constelação e aplicar a constelação na nossa vida, trazer para a gente todos os benefícios da constelação, os benefícios da visão sistêmica, os benefícios dessa filosofia, dessa teoria tão importante, tão atual, tão nova, tão poderosa. João Pessoa, Paraíba. Oi, Fabi. Oi, gente, boa noite, Porto Alegre, que maravilha! Boa noite, boa noite. Ei, Suelen, minha querida, boa noite, Luciana. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Que delícia ter vocês aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode aplicar a constelação na nossa vida. Ilhéus, Bahia, que maravilha! Rio de Janeiro, Andréia, bem-vinda. Goiânia, Paraná. Eu adoro saber de onde vocês estão me vendo aqui, gente, adoro. Rio de Janeiro, para saber quem é que está aqui. Bom, gente, vamos começar com uma pergunta. Guarulhos, São Paulo. Quem que está me assistindo aqui? Quem conhece a constelação? Quem já fez uma constelação? Quem não sabe o que é constelação? Falem aqui para mim. Vamos conversar aqui um pouquinho. Elaine, São Paulo. Guarulhos, Soraya. Ei, Cássia, bem-vinda! Saudade! Salvador, Bahia. Rondonópolis, Mato Grosso. Gente, conta aqui para mim se vocês conhecem a constelação. Boa noite, São Francisco de Paula. Eu já fiz. Lígia, beleza. Eu conheço e já fiz. Ótimo, Érica. Cássia também já fez, eu sei. Minha aluna maravilhosa, consteladora. Eu não sei o que é. Então, Cristiane, fique aqui que você vai amar essa live. Já fiz com você. Minas Gerais, nunca fiz constelação. Ei, Jéssica, do meu estado. Araçatuba, São Paulo. Boa noite. Fiz com o Renato. Bacana, bacana. Que ótimo. Eu não conheço. Nunca fiz, mas tenho curiosidade. Mas já li sobre o assunto. Ótimo, vai aprender muita coisa aqui. Quero fazer com você. Bem-vinda, Luciana. Boa noite. Bom, quero saber mais. Ótimo. Então, gente, a constelação, eu vou primeiro explicar um pouquinho por que eu sempre falo sobre constelação, o meu Instagram é sobre constelação, eu trabalho com constelação, conheço, mas nunca constelei. Ok. Então, tem pessoas aqui que já constelaram, outras que não conhecem, não conheço, mas quero conhecer mais. Ótimo. Santos, São Paulo. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar sem mais delongas. Gente, por que eu sempre estou aqui falando sobre constelação? Vou explicar um pouquinho quem eu sou, tá? Meu nome é Adriana Burni, eu sou psicóloga, sou psicanalista e sou consteladora familiar. Durante um bom tempo, com as minhas psicoterapias, eu trabalhei com atendimento clínico, normal, e eu conheci Casa Cura, bem-vindos, meus amores. Eu conheci a constelação familiar. E quando eu conheci a constelação, eu fiz uou! Foi como uma bomba atômica que caiu na minha frente. A constelação fez muito sentido para mim. Por que ela fez sentido? Porque ela explicou muito sobre a minha vida. E também, além de me explicar sobre a minha vida, e isso me trouxe muita paz, a constelação, quando eu aprendi, quando eu conheci, quando eu me submeti à constelação e vi os efeitos, a constelação também me trouxe um conhecimento maravilhoso sobre a natureza das relações humanas, sobre a natureza da psique humana e, principalmente, me deu ferramentas para mudar e explicou para mim profundamente aquilo que nenhuma outra terapia explicou. E explicou também, além daquilo que fazia sentido para mim, me explicou sobre coisas profundas que eu questionava.
Então hoje na caixinha me perguntaram assim, Adriana, qual é a melhor terapia? Qual é a terapia mais eficaz? Não existe terapia mais eficaz, gente. Existe aquela que faz sentido para você, dentro daquilo que você é capaz de receber, né? Hoje, eu acredito que nunca, em tempo algum, os seres humanos estão tão necessitados de terapia, porque nós vivemos numa sociedade completamente doente, onde, como diz, eu sempre falo isso, aquela música do Pink Floyd, Comfortably Numbed, a gente está confortavelmente entorpecido e cada vez mais nos entorpecemos mais com todos os tipos de entorpecimentos que estimulam as mais variadas cadeias bioquímicas do corpo, né? As dopaminas, as serotoninas, a gente precisa dessa dopamina cada vez mais para sobreviver num nível que a gente tolera a atual realidade do ser humano. Então, para que a gente possa se tornar mais forte, ocupar o nosso lugar, o nosso eixo, a gente precisa de trilhar um caminho de autoconhecimento. Não tem outra escapatória, não tem outro lugar. Se a gente quer ter uma vida mais digna, mais esclarecedora, uma vida mais harmônica, uma vida mais feliz, uma vida de paz, onde a gente aprende a se relacionar, a gente precisa olhar para a gente precisa sair desse entorpecimento e vir para o que faz sentido para nós, para tocar o nosso coração, para se conhecer. Seria um desperdício a gente passar uma vida inteira analfabeto de nós mesmos. Então a gente precisa, por nós, não pelo outro, não para melhorar, não para enriquecer, né? Mas a gente precisa olhar para dentro e entender o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido, porque se a gente abrir para tudo que está do lado de fora e para todas as sugestões e opiniões, a gente vai se perdendo de nós e vai ficando cada vez mais para fora e menos para dentro. Então, a constelação familiar, gente, e eu sempre trago ela aqui, e eu falo sobre isso sempre, ela é uma nova terapia. E eu gosto de falar sobre ela porque a grande maioria das pessoas não conhece. Ou se conhece, não tem um discernimento ou uma boa qualidade de informação para que a pessoa possa aproveitar todos os benefícios que a constelação pode trazer para nós. Então, qual é a terapia mais eficaz? Como eu já falei, é aquela que faz sentido para você. Na minha opinião, a constelação faz muito sentido para mim, porque além dela ser uma excelente ferramenta terapêutica, profunda e transformadora, ela estimula a gente a ter amplitude de consciência. E isso, para mim, é maravilhoso, gente, que é o que todo ser humano devia buscar, ampliar a consciência. A consciência de quê? Sobre a sua vida, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as relações, sobre o ser humano, sobre a espiritualidade. Ampliar a consciência é uma coisa maravilhosa. E quando a gente faz isso, e por que a gente tem que fazer isso? Jung diz o seguinte: nós vivemos no inconsciente e somos regidos por esse inconsciente. Enquanto a gente vive na inconsciência, nós vamos errar, escolher errado e acreditar que é o destino que nos move. Na verdade, a inconsciência faz com que a gente viva uma vida miserável, uma vida infeliz, onde a gente escolhe relações que vão nos adoecer. A gente vive num mundo que vai nos entorpecer cada vez mais. E quando a gente abre essa consciência, a gente enxerga. E quando a gente enxerga, quando a gente vê, não tem como desver. E isso é maravilhoso. E é essa amplitude de consciência que a constelação familiar nos traz. Então, vamos começar a entender realmente o que é a constelação? Antes disso, gente, isso é uma das teorias da constelação. O que não pode acontecer? Exclusões, julgamentos e críticas. Eu vejo muito na internet, vejo muito as pessoas por ignorância, não é por mal, não é que elas são ignorantes, é porque elas ignoram.
Quando a gente ignora alguma coisa, seja isso uma ciência, seja uma religião, seja um estudo, qualquer coisa, quando a gente ignora, a gente tem a tendência a julgar, a criticar. Quando a gente julga e critica, a gente exclui essa coisa. E quanto mais a gente exclui, mais fraco e vazio a gente fica. E a gente precisa fazer na vida exatamente o contrário, incluir tudo e todos. Porque nada nem ninguém pode ser excluído. Esse é o primeiro aprendizado que a constelação nos traz, a lei do pertencimento. Então, muitas vezes as pessoas olham para a constelação, não conhecem direito e começam a excluir. Excluem uma coisa, excluem outra e a gente vai ficando fraco. E a gente precisa fazer justamente o contrário. Tirar as coisas boas da constelação, tirar as coisas boas da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tirar as coisas boas da psicanálise, da humanista, mesma coisa com religião. Pegar as coisas boas do catolicismo, pegar as coisas que fazem sentido para você dos cristãos, pegar o que faz sentido do espiritismo e todas as religiões. Pegue, aprenda, entenda, respeite, inclua. Assim você vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais capaz de ampliar a própria consciência. Então, isso a gente precisa entender. Muitas pessoas têm essa tendência a excluir a constelação ou julgar e criticar porque elas não sabem sobre o que é. E eu me sinto, como a constelação me ajudou tanto e eu admiro muito Bert Hellinger, eu me sinto no dever, e faço isso com muito orgulho, de divulgar essa terapia nova que veio para ficar, que fala sobre uma nova ciência, que fala sobre física quântica, que fala sobre um campo de informação. Então eu vou explicar tudo aqui para vocês, para que a gente possa aprender o que da constelação, mesmo que eu não faça uma constelação, nunca queira fazer, porque eu tenho medo, ou porque eu acho que eu não devo. O que eu posso tirar da constelação para aproveitar na minha vida? O que eu posso pegar da filosofia sistêmica para que eu possa crescer e melhorar minhas relações, tá? Primeiro, gente, quem criou a constelação? De onde veio a constelação? Um alemão chamado Bert Hellinger, ele não criou a constelação, ele sistematizou e difundiu, ele espalhou, ele trouxe para nós e modificou e criou a nova constelação. A constelação, gente, ela veio... Quem era Bert Hellinger? Bert Hellinger era um padre, um teólogo, um filósofo, um pedagogo, um psicoterapeuta bioenergético e um psicanalista, um exímio psicanalista. A base de Bert Hellinger é a religião, a base de Bert Hellinger é a Bíblia. Então, muitas das leis que a gente chama leis sistêmicas vieram da Bíblia, dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é um desses mandamentos, dessas leis sistêmicas. Honrar todo mundo que veio antes, honrar a nossa ancestralidade, honrar os pais, os avós, não julgar, não criticar, não excluir. Então, essas leis criadas por Bert Hellinger vieram da própria experiência dele. Ele morou na África do Sul, numa tribo Zulus, onde ele observou muitas coisas, como as pessoas lá viviam. Ele trouxe também muita experiência de vida para elaborar essa visão, essa teoria, essa filosofia de vida, que ajuda tantas pessoas, né? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa pegar da constelação familiar para que a gente melhore a nossa vida como um todo é a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. O que o pertencimento diz? Que nada nem ninguém deve ser excluído. Por quê? Porque nós não toleramos uma exclusão. Você já se sentiu excluído de uma situação? Por exemplo, você estava numa festa onde ninguém olhava, você se sentiu completamente excluído. E como é que você se sentiu nessa situação? Por exemplo, na sua família de origem. Você nunca é chamado para as festas, ninguém chama você. Você já se sentiu excluído da sua família de origem? Você já se sentiu excluído do seu trabalho em um projeto? Qual foi a sensação que você teve com essa exclusão? O Bert fala que a gente não
vive, a gente não consegue tolerar ou suportar ser excluído. A gente precisa pertencer. E em nome desse pertencimento, eu preciso fazer algumas coisas. Em nome desse pertencimento, para que eu pertença inconscientemente, porque o pertencimento é uma necessidade básica de vida, em nome desse pertencimento, para que eu me sinta pertencente, para que eu me sinta incluído, eu vou pagar qualquer preço. Eu vou ser leal a esse sistema. E essa lealdade sistêmica me cobra um preço, como, por exemplo, uma repetição de padrão. Eu vou ter que agir igual às pessoas da minha família. Em nome desse pertencimento, para eu me sentir pertencente a essa família, eu vou ter a mesma religião, eu vou ter os mesmos valores e hábitos. Claro que a gente aprende isso, mas é uma escolha inconsciente também. E quando eu faço alguma coisa que fere esse pertencimento, eu me sinto culpado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando toda a minha família, por exemplo, é espírita e eu escolho ser evangélica ou escolho ser do candomblé, da umbanda, sei lá, de uma outra religião diferente da minha família, eu vou me sentir excluído. E outra coisa, eu vou ter pânico e medo deles me excluírem. Eu me sinto diferente e eles vão me colocar com uma exclusão por causa disso. Então, em nome desse pertencimento, eu não posso ser diferente da minha mãe e do meu pai ou da minha família. Quando eu entro numa família de origem, gente, quando eu entro na minha família, eu estou pagando um preço pela vida que eu recebi. Eu entro nessa família e eu herdo características físicas, características genéticas e todo um conteúdo emocional que está naquele sistema familiar. Esse conteúdo emocional, o que é isso? Um aborto que estava no sistema, uma dor, um trauma, uma falência, um abuso, uma tragédia, uma falência, acho que eu já falei falência, ou seja, tudo aquilo que está no sistema me pertence. Tudo aquilo que está no sistema e todas as pessoas pertencem. E quando eu entro, eu tomo aquilo tudo para mim, para constituir quem eu sou. Então, a primeira coisa que eu preciso ficar ligado, o que eu estou fazendo para pertencer à minha família? Muitas vezes, e a maior consequência é uma repetição de padrão. Seja num casamento, por exemplo, se o seu pai e a sua mãe, no casamento do pai e da mãe teve traição, muito provavelmente é isso que você conhece. Muito provavelmente, aqui eu não estou justificando uma traição, muito provavelmente é isso que você vai repetir. Por quê? Porque é isso que você é, a sua família de origem. Ai, Adriana, mas eu posso fazer diferente? Claro que você pode fazer diferente, desde que você se sinta pertencente. Aí você se coloca no direito de fazer diferente. E como é que eu me sinto pertencente? Quando eu olho, quando eu respeito, quando eu incluo tudo e todos e quando eu deixo com eles o que é deles. Quando eu não julgo, quando eu não critico. O que o Bert fala? Quando, por exemplo, eu vejo na minha família de origem uma traição ou um alcoolismo, na relação com meu pai e a minha mãe, que é o meu primeiro exemplo de relacionamento. Quando eu vejo uma traição e eu não concordo, a minha tendência natural e inconsciente é criticar. Nossa, mas meu pai traiu a minha mãe, eu não vou fazer isso nunca, eu não acho certo, eu acho um absurdo. Quando eu começo a criticar e a julgar, isso é um sinônimo de exclusão. Quando eu excluo, como o meu sistema familiar não tolera uma exclusão, porque esse sistema vai trazer sintomas, como o meu sistema familiar não tolera uma exclusão, eu vou repetir esse padrão. Por quê? Porque a inteligência divina fala o seguinte: talvez você, no lugar do seu pai que você criticou, julgou e excluiu, talvez no lugar dele você não faria diferente. Então a gente repete, porque a gente não tolera uma exclusão. Aí, quando a gente entende e percebe que esse é um aprendizado para nós, não, essa família é a minha família.
Eu pertenço a essa família. Esse meu lugar é divino. Nada que ninguém faça me tira do meu direito divino de pertencer. E quando você fala, não, eu sou os meus pais. Tudo aquilo que minha mãe e meu pai são, eu também sou. Claro, se você é filho do seu pai e da sua mãe, metade de você é o seu pai, a outra metade é a sua mãe. E quando você toma isso para a sua vida, fala, não, eu sou meu pai e a minha mãe, com tudo que lhes cabe, com a luz e com a sombra. Aí você começa a ficar forte, você começa a crescer. Por que que você começa a crescer? Porque você toma a força do seu pai e da sua mãe. Você toma as coisas boas e reconhece as coisas ruins. Mas aí não tem julgamento. Você olha, você inclui, você respeita, você entende e fala sim, sim, sim. Eu sou tudo isso. Essa é a minha família. Eu não posso julgar, eu não posso criticar e assim eu não excluo, porque o meu pai e a minha mãe me deram a vida. E eles deram a mim, além da vida, tudo aquilo que eles puderam me dar. E aí, quando eu olho para minha família e falo, eu pertenço, você toma, quando você faz essa afirmação, você toma a força dos seus pais e de toda a ancestralidade. E só quando você inclui, quando você toma, quando você se sente fazendo parte, quando você pertence, só quando você toma o que é bom, o que é ruim e fala, eu sou isso aí, só quando você faz isso, você fala, por favor, me permitam fazer um pouquinho diferente. Não melhor, não pior, só um pouquinho diferente. O que você está fazendo? Você está vendo o seu pai traindo a sua mãe, você respeita, deixa com eles o que é deles, porque eles são adultos, eles têm pelo menos o dobro da sua idade, eles são adultos, eles te deram a vida. Você não é grande para querer educar, salvar, ensinar a viver. Então você fala, eu cheguei agora nesse sistema familiar, eu não posso começar a mandar em todo mundo. E aí eu preciso olhar para o meu pai e para minha mãe, e isso traz um alívio, gente, maravilhoso para nós. A primeira e mais importante relação que nós temos é com os nossos pais. E dali, todas as outras relações são reverberações, ou seja, é a maneira como eu olho para os meus pais, é a maneira como eu olho para a vida. Simbolicamente, os pais representam a vida. E assim, quando eu resolvo questões com o pai e a mãe, eu resolvo questões com a minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento afetivo, com a vida social, em todas as áreas da minha vida. Comigo mesma. E olha que interessante, gente. Quando eu incluo o meu pai e a minha mãe, e quando eu me sinto pertencente a eles, quando eu olho, vejo tudo e eu aceito eles, olha que interessante. Isso, sim, gente, é uma virada de chave na nossa vida. Quando eu olho para os meus pais e aceito nos meus pais a sombra e a luz, né? Eu vejo que eles têm defeitos, eles têm qualidades, eles têm coisas boas, eles têm coisas ruins, eles têm erros e eles têm acertos, e eu entendo que eu sou os meus pais. Quando eu olho para os pais e aceito, e mesmo com todos os defeitos eu amo, só assim eu consigo me amar, enxergar minha sombra, enxergar minha luz e consigo me amar. Consigo ter autoestima. A autoestima vem daí, tá, gente? Entendem? Então, essa lei sistêmica do pertencimento, ela é um delírio para o nosso coração. O Bert tem uma frase que diz o seguinte, a gente só tem paz quando tudo e todos têm um lugar em nosso coração. E, gente, sabe quando a gente vai excluindo e ficando fraco? Quando a gente exclui, essa pessoa aí é chata, eu não quero ver meu feminino, não quero ver minhas tias, meu pai não serve para mim, meus avós erraram demais, meu irmão não presta, minha irmã só sabe fazer coisas erradas na vida. Quando a gente vai tirando essas pessoas, a gente vai enfraquecendo e empobrecendo e a gente fica sem paz.
E nós somos seres relacionais. As relações que a gente faz na vida, que a gente tem na vida, e as relações que a gente aprende a ter, e a constelação nos ensina muito bem, constroem a nossa felicidade. Então, eu preciso aprender a me relacionar. E quando eu entendo essas questões e trago isso para a consciência, minha vida enriquece de formas maravilhosas. Uma vez eu constelei um senhor há muitos e muitos anos atrás, nos seus 60, 70 anos mais ou menos. E quando eu o constelei, eu coloquei o pai e a mãe nos bonequinhos. Vou mostrar para vocês esses bonequinhos, para quem nunca viu. Por que a gente usa esses bonequinhos na constelação, gente? A gente usa para intencionar que, por exemplo, esse aqui é o pai, essa aqui é a mãe, um outro bonequinho é você. Por que a gente usa isso? Porque quando a gente vê e a gente intenciona, a gente traz à tona os nossos sentimentos. É uma técnica terapêutica. Da mesma forma, quando a gente faz uma constelação com um grupo de pessoas, a gente também sente, a gente assiste, a gente consegue entender melhor. Quando a gente vê, não tem como desver. Então, quando eu fiz essa constelação com esse senhor, quando eu coloquei o pai e a mãe, ele trouxe à tona o sentimento dele, ele começou a chorar e falou: pai, por que você separou da minha mãe? Você destruiu a família. E ele chorava compulsivamente. Depois que ele tirou tudo de dentro, gente, ele tinha quase 70 anos, imagina. O pai separou da mãe quando ele tinha 3 anos de idade. Imagina que ele carregou essa dor a vida inteira. E quando a gente intencionou que o bonequinho era o pai e a mãe, é como se ele realmente estivesse vendo o pai dele na frente dele. Ele se entregou para a constelação e foi lindo. E aí ele conversou com o pai e perdoou o pai e entendeu que aquilo era o que o pai e a mãe podiam fazer. Daí a vida dele, depois que ele começou a fazer terapia comigo, processo terapêutico, porque a constelação familiar é uma consulta, tá, gente? Uma terapia breve, ela acontece em uma consulta. Depois ele fez terapia comigo e ele me contou: Adriana, eu liguei para minha irmã e falei: ô, fulana, a irmã dele, eu fiz uma constelação e a psicóloga, minha terapeuta, me explicou sobre a separação dos meus pais, eu tô liberto disso. Aí a irmã falou: que isso, cara? Que isso? Você ainda tá nessa? Você tá louco? Nossos pais separaram quando você tinha 3 anos de idade. Sua vida inteira você viveu em função disso. Que loucura! Olha para vocês verem como a gente carrega as exclusões, gente. Quando ele criticou o pai dele, ele excluiu o pai. E, consequentemente, ele ficou tão fraco, tão vazio, porque ele excluiu metade dele. Ele é metade pai, metade mãe. Ele julgou, criticou e tinha tanta raiva do pai que ele excluiu esse pai da vida dele. E quando ele fez isso, ele ficou fraco. E a vida dele não ia para frente, ele não conseguia um trabalho. Ele estava com 70 anos, morava com a irmã porque ele não conseguia emprego. Ou se ele conseguia emprego, era só para pagar as contas e ficava endividado. Olha que loucura. Claro que não é só por isso que ele estava com dificuldade financeira, mas isso é uma grande âncora que faz com que que estava fazendo com que ele não tivesse força para ir para a vida dele. E de fato, essa era a razão pelo qual ele fez a constelação. O tema, a queixa dele era: não tenho força. Então, olha que interessante. Se ele tivesse feito constelação antes, ou se ele tivesse conhecido essa teoria, essa visão, ele teria trabalhado isso com os pais e entendido muitas questões. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, gente: eu me sinto pertencente ao meu sistema familiar? Façam a vocês mesmos essa pergunta. Eu me sinto pertencente? Eu faço parte dessa família? Eu sinto que eu sou a minha mãe, o meu pai, a minha tia, os meus avós, os meus primos, os meus bisavós, os meus tio-avós, os meus tios. Eu sou isso aí. Eu sou meu pai, minha mãe. Eu me sinto parte desse povo. Eu me enxergo como um deles. E eu sinto que eu tenho essas características. É o primeiro sintoma que você precisa ver. Se você fala para mim: não, Adriana, eu me sinto um peixe fora d'água. Ou seja, aquele povo que está lá, que é a minha família, não é bom o suficiente para mim. O
O que você está fazendo? Excluindo as suas raízes. É como se você pensasse em você como uma árvore e você cortasse. E se a resposta for não? Elis, estou te explicando agora. É como se você fosse uma árvore e cortasse as raízes. A sua família, os seus pais não são as suas raízes, as suas origens? Isso é óbvio, gente. Não é a minha opinião. Se você não é filho do padeiro, você é metade pai, metade mãe. Geneticamente, fenotipicamente e, além disso, conteúdo emocional. E quando você fala não quero esse povo não faço parte, sou um peixe fora d'água, sou o melhor, sou o diferente. O que você está fazendo? Não quero metade de mim, não quero a outra metade. O que isso faz com que você, como é que isso faz com que você se sinta fraco, vazio, manco? Você não consegue ir para a vida, você não tem força. No primeiro obstáculo, você vai dar 10 passos para trás. Porque eu sinto te dizer que você é a sua família de origem. E você é tudo aquilo que você recrimina. Tudo. As coisas ruins, as coisas boas, as coisas maravilhosas. Você é aquilo ali. Ah, Adriana, quer dizer que eu tenho que repetir? Não. Você só não vai repetir. Essa compreensão é muito linda. Linda, não é, Cécia? É maravilhosa. Essa live vai ficar gravada assim, André. Então, gente, quando você reconhece que sempre me senti excluída, invisível por meus pais. Gente, olha que loucura. Isso tem muitas consequências, tá? Se for adotiva, eu vou explicar, tá? Vou explicar agora, deixa eu só concluir. Minha família me excluiu. Então, gente, se você exclui o seu pessoal, você está excluindo você, tá? Quando você se sente excluído, você não entende o pertencimento. Porque, Elis, você está falando aqui, minha família me excluiu. O seu direito de pertencer é... Amo te ouvir, obrigada, Sabrina, minha linda, minha gata. Você tem direito de pertencer. Essa é a primeira lei sistêmica. Você tem o direito de pertencer. Quando você nasce numa família de origem, você fala, cara, eu tô aqui, esse lugar é meu, esse lugar é único, ninguém me tira daqui. Esse é o seu direito, esse é o seu presente divino. Você ganhou um presente, a vida, nesta família, que é a família certa para você. Então, quando você nasce, mesmo que as pessoas não gostem de você, não falem com você. Claro que você vai sofrer, mas você fala, não, eu sou vocês, eu estou aqui. Gente, eu duvido que uma pessoa, obrigada Cris, também amo ouvir a Adriana, quando você fala assim, esse aqui é o meu lugar, essa família é a minha família, eu sou vocês. Quando você fala isso, eu duvido que a sua família vai te excluir. Isso não existe, tá? Quando a família te critica porque não concorda com você, é outro papo, tá? Porque, por exemplo, como o exemplo que eu dei, se a sua família é espírita e você quer ser cristã, eles podem te criticar à vontade, meu amor. Você pertence, seu lugar é único e você sabe disso. Então você não liga. Se a sua relação com a sua família de origem, por exemplo, a sua mãe, ou o seu pai, ou seus irmãos, ou todo mundo da sua família é abusivo, é tóxico, é alcoólatra, não estou falando mal dos alcoólatras não, é viciado, é grosso, eles só brigam, eles se torturam. Se a sua família de origem é uma das piores famílias, tem todos os defeitos, você olha, humildemente você fala, cara, muito obrigada. Foi essa família, esse pai e essa mãe que me deram a vida. Tá tudo certo. Eu não tô falando de amor, tá, gente? Você olha e fala, esses são os meus pais. Essa é a minha família. Essas são as minhas raízes. Tudo isso que eu tô vendo, que eu recrimino, eu também sou. Muito obrigada por terem me dado a vida. Agora, eu vou escolher fazer diferente. Só quando você inclui que você pode fazer diferente. Aí você vê, você sabe que você tem essas sombras, mas você fala, eu vou escolher fazer diferente.
tá? Então, você se pergunta, eu me sinto pertencente a essa família? Eu gosto do que eu vejo? Eu me reconheço na minha família de origem? Agora, você não precisa conviver, Elis. Exatamente, reconheço, mas preciso conviver? Nunca. Eu falo, gente, quando existe uma relação tóxica, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra, um pai que espanca, isso existe. E como que a gente ama? É difícil amar. Como que a gente soluciona isso? Primeiro, você respeita. Segundo, você deixa com seus pais o que é deles. O que é deles? As escolhas deles. Eu deixo com você a sua escolha. Já vou falar da adotiva, tá, Suzana? Você deixa com seus pais o que é deles. E aí, você se afasta fisicamente. Você precisa incluir, respeitando e deixando com eles o que é deles, sem criticar, sem julgar. Deixa eles com o que é deles, mas você não precisa conviver, tá, gente? Incluir não é conviver. Então, se a mãe tá difícil, é narcisista, deixa ela. Não vai, não visita. Quando você é pequenininho, criancinha, é difícil, né, gente? Você tá na mesma casa. Quando você é adulto, você sai fora. Fala, tudo bem, mãe? Tudo jóia? Ah, não vou poder ir, não, mãe. Um beijinho, tá? O adulto, ele precisa suportar a frustração de romper com os pais. O que é romper? O Jung fala o seguinte, gente, a nossa vida é um dilema entre a individuação e o pertencimento. O que é isso? Eu pertenço, mas eu quero fazer diferente, tá? Então esse é o grande desafio do adulto. O adulto fala, não, mãe, não quero, não vou fazer. Não vou ter a mesma profissão que você quer, não vou ter a mesma sexualidade que você quer que eu tenha. Eu vou fazer diferente. Aí você é um adulto, você suporta essa frustração. Em relação a filhos adotivos, tá? O filho adotivo, gente, ele pertence a duas famílias. A família biológica, o pai e a mãe, mesmo que ele não conheça. A alma dele sabe quem são os pais biológicos. E ele também pertence à família adotiva, tá? Ele tem que honrar os pais biológicos, mesmo que ele não conheça, mesmo que tenham sido uma situação triste. Ele honra. Obrigada, vocês dois são meus pais, vocês dois me deram a vida, mesmo que ele não conheça, a alma dele sabe. E os pais adotivos, ele fala, muito obrigado por me conduzirem e me ajudarem na minha vida, tá? Um honrando o outro. Você honra os seus 4 pais e os 4 pais honram um ao outro e a você, tá? Aí tá todo mundo incluído, tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo satisfeito, tá? Bom, gente, vamos para a próxima lei sistêmica. São 3, a gente só tá no pertencimento. Caíram fichas aí? Contem para mim, meus amores. Entenderam o pertencimento? Eu sou a minha família de origem, com os defeitos da minha mãe, os defeitos do meu pai e os defeitos de todo mundo que vem antes, tá? Sou sim. Ah, mas eu não quero. Problema seu. Você é sim. E é melhor que você fale. Sou, muito obrigada, porque vocês me deram a vida e agora eu vou fazer diferente, vou escolher outras coisas, porque eu posso, eu pertenço, entende? Não existe, eles me excluíram. Cara, não existe isso. Você pertence, a família é sua, você nasceu, tá? Então você precisa entender e ocupar o seu lugar. A constelação, gente, é uma terapia sistêmica, porque olha para o sistema familiar, e fenomenológica, porque observa os fenômenos, estuda os fenômenos, de concordância, porque eu tenho que dizer sim, eu concordo, essa é minha família, essa é minha mãe, esse é meu pai, meu tio alcoólatra, é a minha família, sim, de concordância e ressignificação. O que é isso? Eu vou ressignificar a maneira como eu olho para as coisas que me acontecem. Eu dou um novo significado. A constelação é a chave para a mudança. Gratidão por revisar isso na minha vida. Eu que agradeço, André. Então, gente, eu preciso ressignificar. E é isso que fala a constelação, tá? É isso, gente. Não tem religião, não tem espiritismo, não tem misticismo, não tem adivinhação. Não tenham medo de fazer uma constelação, tá? Ninguém surta com uma constelação, gente. Uma pessoa que vai surtar, ela surta atravessando a rua.
ela surta conversando com alguém, ela surta no cabeleireiro, tá? E aí ela vai para um psiquiatra, vai tomar remédio, faz um processo terapêutico, tá? A constelação não tem risco. Ela é uma terapia breve que acontece em uma consulta. Caso você precise e deseje um processo terapêutico, procure um psicólogo, procure um psicoterapeuta e faça um processo terapêutico, tá? Mas não tem essa de surtar, de pegar espírito. Outro dia eu vi na internet uma pessoa falando no Instagram, não faça constelação porque você pode pegar espírito. Mas, poxa, se isso é verdade, você não pode ir numa igreja, você não pode ir num lugar que está carregado, você não pode ir num lugar, na religião espírita, no candomblé, numa umbanda, você não pode fazer nada, porque é tudo espiritual, tá? Não tem isso não, gente. Quando você abre um campo, você abre um campo de informação. O campo de informação, criado por esse biólogo Rupert Sheldrake, ele veio com essa proposta de campo de informação, isso é física quântica, tá? Existe esse campo de informação que permeia a nossa vida, nós estamos inseridos nesse campo de informação. Então a constelação não tem nada de, tá? Não fiquem com medo, é uma terapia, uma ferramenta terapêutica eficaz, maravilhosa, tá? Aí, gente, a segunda lei que a gente precisa aplicar na nossa vida é a lei da hierarquia, inclusive isso é bíblico. A gente precisa respeitar e honrar todo mundo que vem antes. Quem vem antes? Quem nos precede? Quem nos precede? Pais, tios, avós, bisavós, trisavós e toda a nossa ancestralidade. Toda a nossa ancestralidade, gente, nos deu a vida. Porque se a minha a gente não pensa nisso, mas olha que incrível. A vida não vem só dos pais. Ela vem dos pais, da ancestralidade e de uma força, uma luz uma fonte divina que traz a vida. Porque olha que interessante. Se a minha tataravó tivesse falado, não quero casar com esse cara, não quero isso. Lélia, Portugal, fiz o curso com você, desenvolvi em mim um alargamento de consciência, adorei. Muito obrigada, Lélia, de Portugal, gata. Beijo, amor. O que acontece? Se a minha tataravó não tivesse me dado a vida, eu não estaria aqui hoje. Então, eu tenho que agradecer a minha vida a todo mundo que vem antes de mim, né? Aliás, gente, a gratidão é o segredo da felicidade. A alegria é o segredo da prosperidade, tá? A gratidão, agradecer tudo que acontece. Obrigada. Esse é o segredo da felicidade, da prosperidade, da abundância, do dinheiro, que é uma energia que viabiliza a vida, tá? Sejam gratos, aprendam com isso. A professora Lúcia Galvão disse uma coisa muito interessante. Aquilo que você sofreu, valeu o aprendizado? Se valeu, a conta tá paga. Se aquilo que você sofreu, você não aprendeu com isso, você vai sofrer e sofrer e sofrer até você aprender, entendeu? Então, quando você faz essa conta, sofri, mas aprendi, valeu a experiência, tá? Então é isso, gente, tá bom? Bom, o que a hierarquia fala? Todo mundo que vem antes tem precedência. Todo mundo que vem antes deve ser honrado e respeitado. Honre o seu pai e a sua mãe. Como? Entendendo que eles são maiores que você. O que acontece quando eu não olho para essa lei da hierarquia? Sabe o que acontece comigo? Eu quero ser maior que a minha mãe ou meu pai. E aí o que acontece? Eu fico cuidando. Tem muita gente que sai do tamanho e a constelação nos ensina a ocupar o nosso tamanho e o nosso lugar na nossa vida. Então, por exemplo, tem muito filho que ou porque as mães e os pais colocaram ele nessa posição, ou porque ele se arrogou, se acha um bambambam e fala, não mãe, você tá errado, você tem que fazer isso, aquilo outro, deixa que eu vou resolver, deixa que eu cuido de você, você precisa mudar, você precisa fazer o que eu quero. Assim vai com o pai, assim vai com a mãe. Então ele fica grande demais, ele se arroga, ele se transforma no pai da mãe, na mãe da mãe, na mãe do pai, no pai do pai. Ou seja, sobre a entrevista do Milton Cunha. Então, eu não vi não, Paulo. Se você puder mandar para mim no meu direct, me explica que eu quero assistir sim. Então, o que acontece, gente? Quando eu fico grande, quando eu saio do meu lugar e não respeito a hierarquia, quando eu fico grande demais,
e cuido da mãe, cuido do pai, eu gasto energia demais. Quando eu gasto a minha energia cuidando dos meus pais, isso é um esforço tremendo. O que acontece com a minha vida? Eu não tenho energia para olhar para a minha vida. Muito provavelmente eu não caso. Se eu caso, eu fico indisponível para o meu marido, para o meu parceiro, para minha esposa. Eu fico indisponível para os filhos porque eu estou ocupada demais. Sabe esses casamentos que a esposa, por exemplo, não dá atenção para o marido, não dá atenção para os filhos, porque ela está levando a mãe ao médico, fazendo, cuidando, arrumando, se ocupando, passeando. Ela não sai da família de origem, ela não sai da esfera doméstica. Esse casamento não vai prosperar, tá? Ela não vai ter força para ir para a vida dela. Ou o homem, sabe aquele cara que não sai da casa da mãe, almoça com a mãe, dorme na casa da mãe, é casado, mas está lá com a mãe, fazendo o papel de marido da mãe, de pai da mãe. Nunca que esse casamento vai prosperar, o casamento dele não vai para frente, tá? Então a gente tem que respeitar essa hierarquia. Os meus pais são grandes, eles se entendem. Claro que se um pai idoso precisar da ajuda, a mãe a gente vai ajudar, vai levar ao médico, isso é diferente, tá, gente? Tô dizendo sobre outras coisas. Eu tô dizendo sobre você parar a sua vida para educar o pai, achar que você sabe o que é melhor para o seu pai, isso é diferente. Então deixe com os pais o que é deles. Respeite que eles são maiores e eles sabem, quando você nasceu, eles já eram adultos, né? Então você tem que entender, eu sou pequeno. Isso é a lei da hierarquia. Eu sou maior que os meus filhos, sou menor que os meus pais e todo mundo que vem antes de mim. Agora, quando você não ocupa o seu lugar de pai ou de mãe dos seus filhos, você também tem problemas, tá? Quando você fica muito amiguinho dos filhos, mendigando afeto, não consegue corrigir, não consegue educar, você tem até medo dos filhos, aí você está saindo do seu lugar, colocando o seu filho numa responsabilidade de ficar grande e as disfunções familiares vão acontecer. Então a lei da hierarquia diz: respeite quem vem antes de você. Não corrija, não conserte, não critique, não julgue, não salve, nada disso. Cuide, proteja, eduque quem vem depois de você, que são seus filhos, porque em relação aos seus filhos você é grande. Haja como um adulto. Não coloque os seus filhos no meio da relação sua e do seu marido. Não coloque os seus filhos como um confidente dos seus problemas. Isso causa muitas disfunções. Entenderam, gente, a lei da hierarquia? Aprenderam a aplicar essa lei na vida de vocês? Vocês estão ocupando o lugar e o tamanho que lhes cabe nas relações? Por exemplo, relação afetiva, você é igual ao seu marido, você não é maior que ele. Aqui não tem hierarquia, tá? Ele não é grandão e você é pequena como uma menininha querendo um pai. Ou você não pode ser mãe do seu marido, grandona, porque ele vai sair fora dessa relação e arrumar uma amante, muito provavelmente, tá? Entenderam a lei da hierarquia? Tá? Ocupe o seu tamanho nas suas relações. Mãe é maior que filho. Filho é menor que pais, avós, etc. Relações afetivas somos iguais. Se você respeita isso, muito provavelmente suas relações vão ter muita prosperidade, tá? E a terceira lei sistêmica, gente? Essa lei sistêmica é o meu xodó. Amo, amo, amo. Essa lei sistêmica fala o seguinte, gente. Todas as relações, presta atenção nisso, são nutridas pelo equilíbrio de troca. O equilíbrio entre o dar e o receber. Você precisa dar X e receber em equivalência, senão essa relação não vai prosperar. A única relação que não exige equilíbrio de troca, dar e receber, é a relação de pais para filhos. Por quê? Porque os pais sempre dão, os filhos só recebem. O que os pais dão? A vida, afeto, amor, cuidado, dinheiro, educação, roupa lavada, carinho, atenção, etc, etc, etc. Os pais dão. Quando o filho quer devolver a vida que ele recebeu para os pais, acontecem as disfunções. Ele faz tudo pelo pai, querendo devolver a vida e não segue a vida adiante. A vida, gente, a gente entende como o fluxo de um rio, o fluxo que está sempre indo adiante, tá? E esse fluxo, essa pulsão de seguir adiante, fala o seguinte:
Eu recebo a vida dos meus pais, agradeço e passo essa vida adiante. Essa é a lei natural da vida. Como é que eu passo essa vida adiante? Eu passo essa vida adiante casando, tendo filhos. Quando eu não tenho filhos, eu sirvo a vida. Eu estou passando esse presente adiante, tá? Quando eu não consigo passar a vida adiante, quando esse trem está atravancado, eu preciso voltar lá para meus pais para ver o que está acontecendo. Então, essa lei de equilíbrio de troca, ela é essencial nas relações afetivas. Quando eu olho para o meu parceiro e para minha parceira e falo, olha, se eu não estiver satisfeita, eu vou embora. Se você der demais, o outro não tem como pagar. Se você só recebe, você não tem como pagar, tá? E a relação não vai prosperar. Alguém perguntou assim, e quem não tem filho? Andréia, não tem problema nenhum. Quem não tem filho pode passar a vida adiante trabalhando no propósito, etc, tá? Então, gente, o que eu quis ensinar para vocês? Ei, Edna, boa noite, minha linda. O que eu quis ensinar para vocês aqui? O que eu quis passar? Um pouquinho do conhecimento sistêmico. Ela desenhou a família toda e durante o processo ela sentiu mais pessoas no sistema e utilizou o papel dobrado. Foi lindo. Ai, que lindo, que lindo. Dri, constelei com bonequinhos que a paciente fez. Ai, que legal, lindo. Arte terapia, oh, minha linda, que bom. Gente, é muito importante, por isso que eu falei com vocês que a constelação familiar, no início da live, eu falei com vocês que a constelação transformou minha vida e foi como uma bomba atômica. Por quê? Porque eu vi o tanto que eu repeti o padrão da minha mãe, que eu tanto julguei. Julguei demais, julguei, critiquei, excluí, repeti tudo. Como Bert Hellinger fala, tudo aquilo que você julga e tudo aquilo que você critica, você exclui. Tudo aquilo que você exclui, você repete, porque o sistema familiar não tolera uma exclusão. Então eu vi toda a minha vida nas leis sistêmicas que o Bert trouxe com tanta tranquilidade, facilidade, simplicidade. Porque o essencial, gente, o essencial ele é simples. E tudo que a gente precisa é o essencial. E a terapia sistêmica, ela fala do sim. A gente tem que falar sim para a vida. Sim para tudo que nos acontece. E quando a gente fala sim, 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 a gente está falando uma linguagem do amor, uma linguagem da aceitação, uma linguagem da ressignificação, de olhar com outros olhos, sem aquela rigidez, sem aquela arrogância, sem aquele olhar de exclusão. É muito ruim, gente. Eu fico assim, até triste quando eu vejo as pessoas falando, algumas pessoas, né, que ignoram, falando mal da constelação, sabe? Uma coisa que eles ignoram, ficam falando mal. E é uma bobagem. E outra coisa, sabe, gente? A gente tem muito preconceito das coisas que a gente não conhece, né? E que a gente podia ser mais humilde para falar, não, realmente, isso faz sentido para mim. Isso aqui da constelação faz um sentido e me ajuda. Aquilo ali da outra terapia faz sentido e me ajuda. E assim a gente vai movendo para o mais, nos tornando cheios e fortes. Quando a gente começa a excluir, a gente fica muito fraco. Então, apliquem essas leis sistêmicas na vida de vocês. Aprendam sobre a teoria sistêmica, aprendam sobre a filosofia sistêmica, aprendam a se relacionar, gente. Não tem nada mais maravilhoso do que a gente ter relações saudáveis. Sabe por quê? Porque as relações saudáveis vão te ajudar a se tornar um ser humano melhor, vão trazer para você felicidade, paz, prosperidade. E a vida, eu também digo sempre aqui, é ressonância. A gente trabalha na vida como uma frequência. Dentro rege fora. A vida, a linguagem do universo, gente, é ressonância. Qual é a mais alta ressonância? Como é que eu converso com o universo? Sentimento. Não é visualização, não é mentalização, não é fala, tá? Eu não posso ficar rezando 1000 vezes, até pode, mas como é que eu crio a minha realidade? Como é que eu crio tudo aquilo que está fora? Com aquilo que eu sinto. Essa é a linguagem do universo. Essa é a frequência que tem contato com o universo. Então, às vezes a gente fica numa disfunção, numa dor,
num relacionamento afetivo ruim e vai sentindo tristeza, vai sentindo dor, vai sentindo mágoa, vai sentindo raiva. Essa frequência do sentimento cria o quê? Uma mesma frequência fora. Eu vou criando a minha realidade. Qual realidade é essa? Escassez, fraqueza, doença, muitas vezes um câncer, muitas vezes uma doença emocional, uma doença física. É porque esse é o meu sentimento. Quando eu ressignifico as minhas relações, olha que interessante, gente. O Bert Hellinger diz o seguinte: toda doença e todo sintoma é uma pessoa ou uma relação. Por que que ele diz isso? Porque a minha dor e o meu sofrimento é uma coisa que eu não ressignifiquei. É um sentimento de baixa frequência. E essa minha dor e esse sentimento muito provavelmente vem de uma relação com uma pessoa, uma relação infeliz com uma pessoa. Seja uma relação infeliz com a minha mãe, porque eu não consigo ressignificar e a constelação te traz ferramentas para isso. Seja uma relação infeliz com meu pai, seja uma relação infeliz com um amigo, seja uma relação que me traz dor com um parceiro ou uma parceira. Gente, tem pessoas que ficam 40 anos num casamento infeliz. Como é que não adoece com tantos sentimentos de dor e mágoa? Então, as dores, as doenças, elas são consequências de relacionamentos ruins com pessoas. Quando a gente consegue ressignificar essas relações, quando a gente consegue ressignificar a maneira como eu olho para essas pessoas, eu mudo esse meu sentimento, eu trago à tona, eu choro, eu trago de dentro. Isso a constelação faz de uma forma maravilhosa, porque ela não é só fala, constelação é corpo, constelação é trazer à tona, é movimentar, é compreender em todas as esferas, porque eu vou compreender no meu corpo físico, eu choro, eu grito, eu falo, eu vou compreender na mente, porque eu amplio a minha consciência e eu ressignifico, eu mudo a minha atitude. A gente fala 1000 vezes, quando você vê, não tem como desver. Então, a gente precisa olhar para essas relações, porque você tem uma doença, um sintoma, ela pode muito bem ser uma relação ruim com uma pessoa que você perdeu, uma pessoa que você... Um luto, você pode ressignificar esse luto. Então, gente, a gente precisa olhar, como eu falei, para as nossas relações. As nossas relações constroem quem a gente é ou destroem quem a gente é. Então, olhem, aprendam a se relacionar. Para isso tem estudo, para isso tem conhecimento, para isso tem amplitude de consciência. Não dá para a gente não dá para a gente pagar esse preço de não olhar para dentro, de não nos conhecermos. É um desperdício de encarnação de vida, né? Ficar só para fora. Hoje a nossa sociedade fica só para fora. Quantas pessoas na internet falam, seja o primeiro milionário da família, e isso e aquilo. Gente, não adianta você ser um milionário se aqui dentro os sentimentos estão todos ruídos. Uma pessoa que não consegue lidar com as próprias sombras, e a gente tem infinitas sombras e não existe cura porque é um processo de desenvolvimento eterno, se a gente não olha para a gente, não adianta o dinheiro e o sucesso, porque a gente vai se sabotar e adoecer, tá? Porque a gente tem que se abrir de dentro para fora para caber mais, né? Como a vida ela é ressonância, não adianta eu ter algo fora se eu não criar dentro uma equivalência, porque eu não vou sustentar. Vocês entendem? Eu posso ter a sorte de ter algo bacana aqui, um negócio, uma prosperidade. Se eu não tenho essa equivalência dentro, aquilo fora não se sustenta. Entendem? Então a gente não pode se dar o luxo de não olhar para essas questões. E para isso tem excelentes consteladores, excelentes terapeutas. Eu estou dizendo sobre a constelação que, na minha opinião, faz muito sentido para mim. E pela minha experiência clínica de anos e anos e anos, eu fico todas as vezes que eu faço uma constelação, eu vejo uma pessoa na minha frente, seja presencial ou online, derramando rios de lágrimas. E eu fico rezando internamente, agradecendo a Deus
porque eu estou ajudando a aliviar o sofrimento humano. E a gente só traz à tona quando a gente manifesta fisicamente, no choro, na emoção. Isso é maravilhoso para a gente, porque tudo que acontece fora está guardado dentro do nosso corpo. E quando a gente traz à tona, a cura acontece. A gente ressignifica, a gente sai mais leve, a gente entende, a gente aprende, tá? Então, gente, usem essas leis sistêmicas para que vocês possam aprender a se relacionar, para que vocês possam ressignificar. Só esse pouquinho que eu dei, porque é muito profundo esse conhecimento. Quem quiser se tornar um constelador ou quem quiser aprender a constelação para a vida, eu tenho curso presencial e online. Vai no link da minha bio que eu tenho alguns cursos. Eu tenho um curso lindo que chama Relação Saudável na Visão Sistêmica. Hiper baratinho, valor simbólico. Para a gente aprender a se relacionar. Porque depois que a gente sai da nossa família de origem, a gente tem um relacionamento atual. Um parceiro ou uma parceira. E para que a gente tenha satisfação e construa uma vida harmônica, a gente precisa aprender a se relacionar. E não é que o outro é o errado, que o outro tem que mudar. Quando eu mudo dentro, por ressonância e frequência eu mudo fora, tá? Então, Adriana, minha felicidade depende de mim? Claro que depende de você. Aliás, tudo que te acontece. Autorresponsabilidade. É difícil, né, gente, a gente encarar isso, né? As coisas boas e ruins dependem da gente. Eu estava vendo um vídeo hoje no Instagram de uma pessoa que eu respeito muito, falando isso. É tão simples que assusta. A alegria é a porta de entrada para a prosperidade. Eu não estou dizendo dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade, mas prosperidade é tudo, é abundância, é saúde, é felicidade, boas relações familiares, boas relações sociais e amorosas. A prosperidade é tudo, né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer tudo, a gente quer ser próspero. E a porta de entrada é a felicidade. Então comecem a sorrir para você, aceitando você. Como é que eu me aceito, Adriana? Como é que eu tenho boa autoestima? Quando você começa a aceitar seus pais, minha gata. Entende? Só quando eu aceito pessoas imperfeitas é que eu consigo me aceitar. Se eu sou meus pais, como eu já falei na live, se eu sou os meus pais e eu não aceito os meus pais, como é que eu vou me aceitar? Então, olhe para as suas relações. Façam sim constelação familiar. Vai transformar a vida de vocês. Vai transformar, vai transbordar. É o dinheiro mais gasto da vida de vocês. E todas as vezes que eu vejo o benefício da constelação, eu me encanto e fico, meu Deus, muito obrigado por eu estar onde eu estou e fazer o que eu faço, que eu amo e que eu vejo resultado. Esse fim de semana a gente teve o início, foi o primeiro módulo da minha nova turma, a turma 6 do curso de formação em constelação familiar. E a gente teve muita teoria, tivemos muitas dinâmicas, eu tenho vários alunos que estão aqui, e tivemos muitas práticas de constelação. E eu adoro fazer constelação no primeiro módulo, constelações em grupo, porque os alunos ficam assim encantados com a experiência que eles têm nas constelações. E realmente, gente, é inquestionável. E aqui vai, antes da gente terminar a live, que já tá tarde, vai ficar gravada, tá, gente? Aqui vai um pedido do meu coração. Respeitem aquilo que vocês não conhecem. Incluam as pessoas. Por respeitar, o respeito, gente, só falar, não, eu respeito. Eu respeito você, mesmo que eu não concorde com você. Então, por exemplo, você pode não concordar com a minha religião, por exemplo, mas você respeita. O que que isso faz com você? Você está incluindo essa pessoa, você está vendo essa pessoa, você está respeitando ela. Quando você respeita e deixa ela com o que ela escolhe fazer da vida dela, você inclui. Quando você inclui, você se torna mais forte, você tem saúde, você tem paz no seu coração, tá? Então, gente, vamos aprender a fazer isso, vamos aprender a incluir todo mundo. Como agir com 9 abortos espontâneos? Minha linda Francislene, aborto espontâneo é aborto espontâneo. Você não teve culpa de um aborto espontâneo. Um aborto provocado deve ser incluído. Um aborto espontâneo, você pode incluir, tá? Inclua, fazendo uma oração, incluindo os 9 abortos, e tá tudo certo, mas não foi sua culpa, porque foi espontâneo, tá bom?
Aqui nós não trabalhamos com culpa, tá, gente? Nem julgamento. Então, inclua, fazendo uma oração para eles. Boa noite, Dri, você é de onde? Sou de Belo Horizonte, eu atendo, Pati, em Belo Horizonte, mas eu atendo pessoas do mundo inteiro, tá? Online, funciona muito bem. Fabiana, a constelação também salvou minha vida. Que linda, Fábio, obrigada pelo seu depoimento. Estou nesse momento com a minha mãe. Luna, invista na relação com a sua mãe, sabe por quê? Os pais, gente, simbolicamente, eles representam a vida. A maneira como você se relaciona com os pais, você se relaciona com a vida como um todo, tá? Então, tudo começa na família de origem, olha para isso. Marido e confidente da filha, conversei com ele, mas achou que eu estava com ciúme. Então, Terezinha, você está coberta de razão, né? O marido não pode confidenciar a vida dele para a filha. Isso não é legal. Fale, oriente, né? Inclusive para sua filha, oriente. Caso eles não mudem, deixa com eles o que é deles, tá? Fique com a sua ideia, com a sua opinião, mas respeite. Talvez eles não dão conta de pensar como você, tá? Gostaria de fazer constelação. Pati, manda um direct para mim, tá? Vai no link da minha bio. A melhor professora e consteladora que conheço. Amor, obrigada, minha linda. Obrigada. Concordo plenamente, Dri. Maravilhosa. Obrigada, Adriana. Amo você. Bela aula. Obrigada, Cássia. Me interesso muito pela teoria sistêmica e pretendo seguir nesse campo. Estou lendo, estudando sobre o assunto e me identifico. Que maravilha, Pati, maravilha. Depois olhe os meus cursos, tá? Entendi que a constelação é a linguagem dos anjos. Ai, que lindo. O Bert, gente, para mim ele é um gênio, tá? Minha mãe faleceu há 7 meses, minha irmã com câncer agora muito difícil. Ressignifique tudo isso na constelação, tá, Cláudia? Vai te ajudar muito. Talvez não agora, depois. Maravilhosa live. Obrigada, Céci. Cuidei de minha mãe e agora minha irmã. Esse problema, será que tem uma missão com isso? Pergunte-se, tá? Se você tem essa missão. Dri, gratidão, saudade das aulas. Vem fazer de novo a aula. Dri, conhece alguém do Rio para indicar? Não, minha linda, não conheço. Faz comigo online, tá? Live enriquecedora, obrigada. Gratidão, quero muito fazer. Faça assim, foi sensacional, você é maravilhosa. Ai, gente, muito obrigada. Agora eu vou terminar a live com uma frase maravilhosa. Gente, todos nós temos um desejo profundo, algumas vezes inconsciente, de sermos vistos. Por exemplo, num relacionamento afetivo, o que a mulher quer? Ser vista. E a frase mais linda que a constelação traz para nós é o seguinte: eu vejo você. Quando você fala essa frase, todas as vezes que eu falo, eu arrepio. Quando você fala, eu vejo você, com todo o seu coração, eu vejo você. Você está falando, eu percebo você. Eu dou a você o direito de existir. Eu vejo seu sofrimento, eu vejo de onde você vem. Eu respeito a sua existência. Isso é maravilhoso. Ninguém quer ser ignorado, ninguém quer ser excluído. Então, vejam as pessoas que rodeiam a vida de vocês. E, gente, comecem a ter alegria. Tá ruim? Se você não tiver alegria, vai piorar muito, eu te garanto. Eu te agradeço a Deus por ter conhecido você. E eu também, Sabrina, amo você. Pode indicar um livro para iniciante? Olha, minha linda, eu escrevi esse livro aqui, tá? Constelação para a Vida. Esse livro é maravilhoso, eu dou nas minhas aulas, tá? Esse livro é lindo. E um livro para iniciar, deixa eu ver aqui um livro bacana. Um livro para iniciar. Esse livro é maravilhoso, tá? A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. Você vai encontrar esse livro, aqui, gente, eu leio, releio, esse livro é maravilhoso, tá? A Simetria Oculta do Amor. Tem vários livros que você pode indicar. No meu feed, eu fiz um vídeo só sobre indicações de livros, tá? Marta, conheça assim, gente, para todas as pessoas é bom conhecer. Gente, a constelação, ela veio para ficar.
ela é uma nova teoria, ela é uma nova filosofia. E todas as coisas que são novas sofrem muito preconceito, muito julgamento, normal. Mas cabe a nós que conhecemos e gostamos e trabalhamos com isso, divulgar, defender, disseminar, para que mais e mais pessoas conheçam, para que mais e mais pessoas se beneficiam disso, né? Estou fazendo o curso de constelação. Ah, maravilha, Luzia. Como faz essa oração para a inclusão? Regina, fale com as suas palavras. Eu incluo todos os abortos. Eu carrego esses abortos no meu coração. Vocês pertencem. Eu vejo vocês. Eu respeito vocês. Vocês têm um lugar em meu coração. Só isso já está maravilhoso. Que bom que faz online. Fácil e é maravilhoso. 99% das minhas constelações são online. Já atendeu meu marido online. Nos ajudou muito. Obrigada, Adriana, a live foi muito esclarecedora. Amores, eu vou... Ei, Ju, saudade de você, já constelou comigo. Gente, um beijo, né? Já tá tarde. Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada por estarem comigo. Curtam a live, compartilhem a live com as pessoas que precisam saber desse conhecimento, tá? Apliquem as leis sistêmicas na vida de vocês. Um grande beijo e até breve, se Deus quiser. Boa noite.